do cego para poder guiar. Estamos de volta, segundo bloco do programa do Contra. Hoje, exatamente hoje, dia 28 de junho, dia do orgulho, e comemorando o mês, nós estamos debatendo sobre exatamente o mês do orgulho, e eu quero falar um pouquinho da história. E a gente já falou aqui da revolta do bar Stonewall, mas eu quero ir um pouquinho mais para trás e falar que desde a antiguidade a gente tem histórico de relações afetivas entre pessoas do mesmo sexo. Se a gente voltar lá, algo que pode até chocar quem está nos assistindo, mas se a gente pesquisar, claro que com fontes confiáveis, né, 2000 antes de Cristo, aí, que lá na Grécia Antiga a gente já encontra histórico, né, de pessoas do mesmo sexo, inclusive o exército de Tebas da Grécia Antiga foi formado por 150 casais homossexuais que derrotaram a cidade de Esparta, que era um colosso na época, né? Alexandre o Grande também, ele tinha um amigo, companheiro, que ele se dizia o amado dele, que era o Hefestion, esse é o nome, e que era o seu companheiro de vida. Antes, esse tema não era tão problematizado como é hoje, e ao longo do tempo me parece que nós regredimos, Rafa. A gente parece que foi criando preconceitos até onde não existiam na sociedade e chegamos ao ponto que nós estamos hoje, né? Nós terminamos o primeiro bloco falando um pouquinho sobre o que cada um acredita que se a gente está evoluindo para quebrar o preconceito, encerrar com isso de uma vez, qualquer tipo de preconceito, né? Mas, infelizmente, hoje nós não podemos cravar isso com certeza, exatamente porque o Rafa disse que a gente tem aí um mundo sendo tomado conta pela extrema-direita, essas dificuldades que a gente sabe que a gente vai ter que enfrentar. Sim. Então, eu considero também um retrocesso, vejo com bastante pesar isso, né? Mas a gente não pode deixar de falar que a vida inteira, principalmente após a Segunda Guerra Mundial, as pessoas homossexuais sofreram muito. Bom, elas eram banidas das universidades, elas não podiam frequentar lugares públicos, eram retiradas de parques, retirados... Não podiam ser funcionários do governo, por exemplo. Alan Turing, né? Por exemplo. Exatamente. Pai da computação. Exatamente, que ajudou tanto na época do nazismo. Ele próprio, né, sofreu muito preconceito. Então, eu acho que a gente tem que começar a pensar até que ponto que isso se arrasta até hoje, o porquê disso, né, para a gente realmente construir um futuro melhor para todos, igual para todos, com respeito a todos, como bem disse o Thierry. Eu quero começar agora esse segundo bloco falando de uma polêmica que eu acho um absurdo e que até hoje muita gente pensa ainda que isso é verdade. Lá em 1952, a Associação Psiquiátrica dos Estados Unidos colocou a homossexualidade como transtorno mental. Então, a pessoa que era homossexual, inclusive surgiu esse termo homossexualismo nesse período, e que hoje deve ser abolido, porque o ismo significa uma doença, né? Então o termo correto é homossexualidade. Eu quero que você fale um pouquinho sobre isso e do quão absurdo isso impacta os nossos dias atuais, a cabeça de muitas pessoas que ainda acreditam nessa barbaridade. Sim, e infelizmente acreditam, né? Porque se não acreditassem nessa perspectiva absurda da doença, não existiria a perspectiva ainda mais absurda da cura. Né? Perfeito. Porque ela ainda existe. Perfeito. Num sentido religioso, num sentido clínico mesmo, de pessoas que acreditam numa possibilidade de reabilitação do homossexual. E, enfim, né? É tão absurdo que parece infantil discutir isso, né? Não é possível que alguém... Mas sim, as pessoas acreditam na Terra plana, então a gente não pode né, duvidar. A gente não pode achar que as pessoas dão conta. Algumas pessoas não dão conta. É surpreendente também, né? Sim, sim. Exato. E assim, essas pessoas que eram consideradas com transtornos mentais, elas sofriam abusos físicos, não só mentais, psicológicos, né? Elas eram submetidas a eletrochoque, a lobotomia. Castração química. Castração química, perfeito. Então, é muito absurdo. Bruno, é assustador isso, né?
E para a gente pegar esse gancho, vamos falar um pouquinho, já, que você vai falar com muita propriedade, do crime hoje de homofobia, que ele equivale ao crime de racismo, porque na verdade a gente não tem uma legislação própria para enquadrar esse tipo de crime. É isso? Exatamente. Que é uma falha hoje na nossa estrutura jurídica, né? É uma falha porque hoje, 2024, pegando um gancho de cada um, o que nós, da comissão do jurídico, a gente entende? Tem os 3 poderes: legislativo, executivo e o judiciário. Nós não temos perspectiva de avanços de direitos no legislativo. Não tem. Então, o que se trabalha hoje? Mecanismos de proteção e dar efetividade aos poucos direitos conquistados pelo Poder Judiciário. O Judiciário não agiu extrapolando seu poder, pelo contrário. Ele interpretou, então, que, a princípio, o crime de racismo se aplica aos crimes de, eu vou falar LGBTfobia, porque se falar só homotransfobia, indica-se só a 3 pessoas da sigla. E não, a gente tem que equiparar esse é um crime para todos. Então é LGBTfobia. Então tem um crime de racismo e o crime da injúria racial. Tem uma diferença. O crime de racismo, ele é tipificado na lei de racismo, tá certo? Então ele vai atingir uma coletividade. Se alguém no seu estabelecimento proíbe uma lésbica de adentrar ao banheiro, ou não vende uma bebida para essa pessoa, ou vai um homem querer provar uma roupa feminina, é um crime de racismo. Ele atingiu uma coletividade. Deixar de empregar é um crime de racismo. Deixar de dar emprego, de efetuar matrícula em escola, em autoescola, qualquer estabelecimento é um crime. Agora, se o Pedro destila um ódio contra o Fábio, chamando-o de gayzinho, é um crime de injúria racial, porque ele está injuriando a sua pessoa, o seu íntimo, e é uma pessoa certa e determinada. Vale lembrar que os 2 crimes são imprescritíveis, ou seja, pode ser investigado a qualquer tempo, e também não tem fiança em caso de flagrante delito. Tá certo? Isso é muito importante ponderar. No crime do racismo, o Ministério Público entra na ação, então nós temos alguns elementos específicos, mas é sempre lembrar, tem o crime? Ótimo, nós temos essa autoria e materialidade. Mas no final, se é condenado ou não, compete ao Poder Judiciário. Existe o fato, a autoria, mas aquela condenação imposta não cabe à autoridade policial, ao Ministério Público, ao advogado, está na mão do juiz. Então, letrar esse judiciário, todo esse sistema, e uma das prerrogativas da comissão da OAB também é a comunicação entre órgãos públicos e os poderes, é levar essa realidade social, certo? E letrar e mostrar, olha, existem esses crimes. Então, tem peculiaridades, por exemplo, num caso de reconhecimento de solução de união estável. Quais são os requisitos? Intenção de constituir família, contínua, pública, mas o fato de ser público para a comunidade LGBT, eu vou pegar um caso de 2 gays, é um pouco limitante. Sim. Porque como que esse casal de idosos, que vem de uma família conservadora, que é baixa renda, e a gente vai pegar a realidade, que não tem foto, que às vezes mora no ambiente rural ou num bairro mais distante, que entende-se que são amigos, um falece, e se não casou, e se não reconheceu em cartório, ele precisa provar. Não tem e como é que ele prova se não há suficiente? evidência suficiente? Sim, Então, assim, nós já temos decisões favoráveis que esses requisitos precisa ser melhor administrado em caso de relações homoafetivas. Mas ainda, exatamente por essa Mas nós falha... não temos uma legislação, voltando, específica, salvo o Estado de São Paulo. O Estado de São Paulo, desde 2001, eu não sei como foi aprovada essa lei em 2001, pune de forma administrativa essa lei. Então, essa lei ela precisa ser trabalhada e exposta também em todos os locais públicos. Então, ela vai atingir o funcionário público, se discriminar, o local público,
a instituição em si. As instituições privadas podem ter o seu licenciamento cassado por 30 dias. E a pessoa física também vai de uma advertência a uma multa muito alta. Mas e na prática, Bruno? Na prática, vou falar desse crime administrativo, tem que fazer a denúncia na Secretaria de Justiça de São Paulo. A OAB tem um termo de cooperação. Então, nós, além de trabalharmos para advogados, nós atendemos essa sociedade, nós propagamos essa lei. Claro que nós somos proibidos de advogar para essa pessoa. Ela precisa constituir seu advogado, mas enquanto instituição, nós acolhemos e mostramos o caminho. Orientando a... Porque, querendo ou não, é uma lei que pouco sabe. Sim, sim. Não é muito difundido, porque a publicidade de uma lei também tem um preconceito, né, a sua restrição. Então, vai essa denúncia, ali é julgada, processado, tá certo? E também tem reparação civil, dano moral, eventualmente, civil, penal e administrativo em São Paulo, tá? Legal, muito boas essas informações. E para quem não conhece ainda a comissão aqui da OAB de Avaré, o qual o Bruno está presidente, está aqui o Instagram na tela para vocês entrarem e acompanharem todo o trabalho que eles fazem, que é muito legal e muito rico, né, para a nossa sociedade no geral. Camila, você acredita que, principalmente com essa lei no estado de São Paulo, que é um estado, vamos dizer, bem conservador, principalmente aqui no interior, né? A gente consegue, na prática, abranger as pessoas que realmente necessitam saber? É claro que tem lá a participação da OAB, que contribui, mas a gente não tinha que ter um movimento que fosse mais claro e acessível para todos, para que as pessoas tenham conhecimento? Porque senão, como é que eu vou denunciar? Eu acho que o grande problema de toda política pública é essa falta de letramento. Eu não consigo fazer com que as pessoas entendam os seus direitos se elas nem conseguem entender a lei e como ela acontece, a diferença entre injúria e crime. Muitas vezes. Só que não é. A pessoa não pode ser punida por uma condição que a sociedade não deu a ela. A sociedade brasileira, o Estado brasileiro não deu condição a todos de não serem analfabetos funcionais, devido à sua classe social ou à sua condição. Então, é responsabilidade desse mesmo Estado fazer com que o letramento sobre as questões de direitos, leis, processos, elas sejam traduzidas de uma forma que este letramento não seja panfletário unicamente, bandeirista, elitista, ou pontual, ou elitista, ou num determinado mês do ano. É isso que faz... comercial, né? E também, comercial. É o maior movimento econômico que tem depois do carnaval, é a parada. É o Pink em São Money, Paulo. né? E o dinheiro, gente, ele nunca está excluído de nenhuma questão. Existe uma razão para não ter esse letramento. Existe uma razão para as informações não chegarem. E eu fico aqui de bastião do capitalismo, porque a mão não é invisível. Sim. Esse negócio do Adam Smith, esquece, a mão do capital não é invisível. Está aqui, está em tudo que você compra, consome. Tem uma razão para você se deslocar do Brasil inteiro e ir para uma avenida num determinado lugar e colocar milhões dentro dessa cidade. Tem uma razão de existir das coisas, que não é só essa. Tem a pauta, o letramento, a ocupação de espaço, o corpo livre. Né? Esse corpo que parece que é a mesma coisa do corpo do carnaval. Eu só posso ser feliz no carnaval, depois eu fico sofrendo o ano inteiro. Eu só posso ser livre na parada. Eu tenho que colocar tal roupa em tal lugar, eu tenho que ter tal corpo para existir na sociedade. Então, assim, o letramento, ele é um processo contínuo em todas as questões. Quando a gente torna ele pontual, ou faz dele um evento pontual, e não há um trabalho contínuo, a gente cai numa queda que gera o conservadorismo, a busca da cura. E aí, essa cura, você pode embalar, você pode colocar num púlpito, você pode colocar num livro, porque a cura está em qualquer lugar que a pessoa que não tem o letramento possa acessar, e isso é vendável.
É um produto. A cura é o produto que as pessoas querem para todas as questões. Para a insegurança, para a ansiedade, para a depressão. Tudo é feito um produto que dá para comprar. Porque todo mundo acha que a cura para a insônia é tomar Zolpidem, é tomar Rivotril. Todo mundo acha que a cura para dor no joelho não é fazer academia. Eu vou lá, coloco um produto e curo o joelho. Não cura o joelho, para a sua dor. A raiz do problema A raiz do problema não não é é curada. superficial. Perfeito. Então, eu não vou resolver com nenhum produto pronto. Eu tenho que encarar as raízes do problema. Encarar as raízes do problema é simples, como Thierry falou. Eu existo dessa forma. Você me respeita? Eu te respeito de volta. Se a gente trabalhasse com essa regra básica de convivência, olha, não sei do lugar que você fala, não sei as suas dores, mas como que eu posso te ajudar? Eu posso te ouvir? Você quer que eu fique aqui? Você não fala para um ansioso ficar calmo. Sim. É a pior resposta que você tem para dar. Você fala para o ansioso, o que você precisa? Você quer ficar sozinho? Você quer que eu fique aqui? A pessoa decide. Você não impõe outra ansiedade. Então, E com o preconceito é assim. A pessoa não impõe a forma dela viver. Ela simplesmente olha a forma do outro viver e respeita essa forma, mesmo não entendendo, mesmo não tendo tido letramento. Porque ninguém está falando aqui que todo mundo tem que entender tudo e aceitar tudo. Não. Você é livre para fazer as suas escolhas sobre o que você acredita. Mas você não é livre para impor a sua verdade na vida do outro. Empatia, né, principalmente, entendimento, muita calma. E agora uma pergunta que é para o Thierry, eu quero que você me diga se em algum momento da sua vida, e olha que você é extremamente seguro, né, uma pessoa que a gente sabe aqui, que tem sua convicção, super batalhador, sempre foi em busca dos teus sonhos, se colocou como a pessoa que você é. Mesmo assim, com toda essa força, você já sofreu preconceito? Várias vezes, vários lugares, vários ambientes. todo Alguma vez momento. mais marcante que tenha te magoado? Não, porque é uma coisa desde criança. Talvez quando criança, sabe? De escola, um bullying escolar. Mas assim, mas não era era um questionamento para mim. O que eu estou fazendo de errado? O que era pior, entendeu? E você achava que o errado era você? O que eu estou fazendo de errado para sofrer essa perseguição na escola? Por que meus amiguinhos me perseguem? Hoje eu vi o Ícaro Kadoshi, uma drag queen, falando que a criança gay, ela quase sofre um trauma de guerra, porque ela não consegue pegar... O Ícaro deu, por exemplo, assim, eu vou pegar esse celular, eu tenho que parecer um homem, eu tenho que parecer macho, eu não posso dar bandeira, eu não posso dar bandeira. Tipo, a criança gay tem esse trauma o tempo todo, ela cresce com esse trauma. Então eu acho que é meio que isso. É uma violência meio que silenciosa que eu acho que eu sofri. Agora, xingamento eu não ligo. Eu devolvo na mesma moeda. Se eu escuto, eu xingo de volta. Mas a violência explícita, ela te dá a chance. De devolver. O preconceito velado é o pior que tem. É o olhar silencioso, é a repressão, é a mudança do corpo do outro quando você entra no espaço. O preconceito velado, você não consegue rebater ele. Você demora às vezes para reconhecer. Eu estava vendo um poeta, o Vaz, né? Ele pega e fala assim... Sérgio Vaz? O Sérgio Vaz. Ele está recitando um poema e num determinado ponto ele vira e fala assim: briga tem hora para acabar, mas luta não tem hora, é a vida inteira. E as minorias, né, que a gente não deveria... Eu tenho um grande problema com esse termo, as minorias, sofrem paulatinamente, historicamente, e vão se adaptando a uma existência que não tem jeito, a sociedade ela não se transforma tão rapidamente, mas que quando ele fala isso, ele fala assim, a luta não acaba, é porque ela é cotidiana, paulatina, cansativa, estressante. Por mais que a gente acredite, e pode ser a pessoa mais otimista do mundo, mas pode ressuscitar o seu assunto.
Não tem jeito. Mas não, a mas pessoa mais otimista do mundo, ela vai ser tão massacrada que chega uma hora que você duvida de você. Você tem que desabar para voltar, aí depois você remonta a armadura. Então é muito penoso. O agressor, confesso, né, que é o que declara, esse você pode brigar. Esse está revelado. Isso está feito, você trabalha isso. O preconceito velado, que o Brasil é profissional nisso, acho que ele exporta esse tipo de preconceito, ele é o pior de ser combatido. E é porque difícil ele provar corre por também baixo. isso, Bom. né? É difícil colocar em prova depois um processo, né? Exato. Sofrer preconceito, mas como? Né? O que tem testemunha, mas um olhar já dói, né? A gente Perdão, sabe. nós vamos ter que seguir para o terceiro bloco aqui. Eu tô louca aqui para continuar ouvindo, porque cada coisa que um ou outro fala aqui do meu lado, vocês não sabem. A Camila fala que ela que é a privilegiada sou eu, que estou no meio, exatamente no meio dessas feras aqui. Eu aprendo muito a cada programa, acredito que vocês aí que nos acompanham também. A gente vai voltar no terceiro bloco, continuando o assunto aqui, e tem muito mais coisa para a gente debater hoje. Então segura aí que o terceiro bloco do Contra vem já já. Tô ficando cego pra poder guiar.